No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, amigos da Grande FM, estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Saúde e Bem-Estar, esse encontro semanal que temos aqui para falar sempre de assuntos importantes e, claro, você sempre como nosso convidado especial. Está com a gente pelo Facebook? Marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Está aí com a gente no YouTube? É importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e, claro, se inscrever no nosso canal para ter acesso a conteúdos exclusivos dos nossos canais digitais, entre eles, claro, o nosso Saúde e Bem-Estar, que ao longo desses 5 anos você pode rever esses programas e compartilhar também. Aliás, esse nosso programa de hoje vai ficar aí à sua disposição para que depois você possa compartilhar também esse nosso conteúdo, que hoje, bastante interessante, que nós vamos abordar aqui no programa de hoje. Está aqui mais uma vez com a gente o Dr. Gustavo Sack, ele que é ortopedista, que esteve aqui já em outras oportunidades, mas hoje nós vamos falar especificamente de duas situações que são bastante comuns aí de lesões ortopédicas. Nós vamos falar de ombro e vamos falar de cotovelos, e aqui ao longo do nosso programa de hoje vamos tentar desvendar um pouquinho quais são as principais patologias dessas duas áreas do nosso corpo. Mas primeiro, de agradecer por estar aqui com a gente e atendendo novamente esse convite de trazer aí informações importantes para a nossa saúde e bem-estar. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Paulo, eu que agradeço a todos os ouvintes da Grande FM, a todos os colaboradores. É uma honra estar aqui com vocês, novamente. Muito bem, nós vamos falar aí de lesões, né, de dores nos ombros e nos cotovelos. E aí, mais do que as pessoas pensam quando se fala desse tipo de lesão, é de que acontece também por traumas, de repente, de acidentes, de quedas e tudo mais, mas vamos também falar do nosso dia a dia, às vezes do nosso próprio trabalho, por questões de postura, movimentos repetitivos que acabam fazendo e provocando lesões. Por que são tão comuns esses tipos de lesões no nosso dia a dia, doutor? Bem, Paulo, as lesões de ombro, cotovelo, os membros superiores, né? Então a gente tem que se remeter ao ser humano mesmo. O ser humano, ele desenvolveu ao longo da evolução das espécies o membro superior como membro de maior capacidade. Então a mão da gente tem as capacidades, por exemplo, de apreensão de objetos, de domínio de objetos, né? Por exemplo, movimentos finos como tocar um instrumento, passar uma agulha, uma linha numa agulha, ter capacidade de domínio. E como é um membro solto, ele é um membro muito ativo, né? Os membros superiores, todas as habilidades, atividades e artesanatos e tudo que o ser humano precisa, ele desempenha isso usando os membros superiores. Então são membros mais vulneráveis no seu contexto. Correto. Por isso que ele acaba sendo fonte, né, ou um foco de lesões. Sim. E dentro, claro, e vamos falar primeiramente aqui de ombro, por exemplo, né, as lesões elas podem ser diferentes, mesmo sendo nessa mesma região. A gente pode destacar aqui, por exemplo, o ombro, a tendinite, bursite, síndrome do impacto, lesão do manguito rotador, são algumas, né? Eu queria que o senhor falasse qual é a mais comum, ou as mais comuns, né? E o quão grave essas patologias podem ser para o paciente. Exatamente, Paulo. Essas síndromes, né? Essas que você elencou aqui, são as chamadas síndrome do ombro doloroso. Então, quando você tem um ombro doloroso, o meu ombro dói, doutor, ele tem uma série de patologias, né? Exceto as patologias traumáticas que você citou bem, que é o trauma, um evento aconteceu e você vai investigar no pronto-socorro e etc. Essas doenças que vêm até o consultório, uma consulta agendada, são a chamada síndrome do ombro doloroso, que envolve principalmente aí a síndrome do manguito rotador, que são os tendões que fazem os diversos movimentos e eles acabam sendo machucados, danificados pelo uso excessivo, por trabalho, etc. E as tendinites e bursites estão associadas ao atrito que existe nessas superfícies, que atrita muito atrito e acaba esses tecidos Sim. aumentando de volume e inchando. Falando sobre a bursite, por exemplo, quando a gente fala de bursite, são inflamações, né, dessa parte do ombro. Isso se dá, a gente estava falando de questão de trauma, ela não surge pelo trauma, ela pode, com o tempo, exatamente, talvez por movimentos repetitivos e tudo mais, não necessariamente precisa ter uma queda, precisa ter ali um acidente para provocar isso, né, doutor? Perfeitamente, é isso mesmo, Paulo. Então, assim, as bursites, né, elas advêm que, na verdade, assim, as bursites elas não existem, só para deixar claro para o público, elas não existem somente no ombro, ela tem bursite no quadril, no Sim. cotovelo, tornozelo, mas esses sistemas de bursa, eles são sistemas de deslizamento entre as estruturas e bolsas
que colecionam líquidos para lubrificar essas articulações, para que essas articulações não fiquem secas e etc. E esses sistemas de bursas e bolsas cheias de líquido, quando elas inflamam, elas aumentam de volume, e esse volume excessivo, fazendo um atrito na superfície, gera o estimulador. Sim, e o tratamento, como é que funciona? Porque eu converso com algumas pessoas que têm e dizem, olha, a gente consegue dar uma qualidade de vida para esse paciente, você ter uma redução dessa dor, mas isso a gente percebe que claramente ela passa por períodos, por ciclos, né? Ou seja, melhora um certo período, daqui a pouco retorna novamente. Isso não dá para dizer, não dá para falar em cura, por exemplo, da bursite? Essa pergunta é muito plausível, Paulo. Já recebi várias vezes essa pergunta. Bom, o tratamento, na verdade, a melhora ou a cura, ela é multifatorial. Essa é a questão, essa é a cereja do bolo. Então, multifatorial porque às vezes você ataca, por exemplo, com uma medicação, mas você não oferece uma condição de melhora posteriormente. Então, aquela pessoa chega e fala, doutor, eu melhorei aí esses 15 dias que eu tomei medicação, mas está voltando tudo de novo. Sim. Mas se você não mudar alguns estilos, né, vamos dizer assim, o estilo de vida desse indivíduo, se você não oferecer alguns cuidados, uma mudança na ergonomia, na postura do trabalho, no dia a dia, numa prática de uma atividade física, um alongamento, alguma coisa que traga uma qualidade para o tecido, esse tecido vai acabar fatalmente voltando à tona o processo inflamatório. E o diagnóstico? De que forma é feito? Através de exames de imagem? Como é que se chega no diagnóstico? Inclusive para separar o que é, por exemplo, uma tendinite, uma bursite, uma síndrome de impacto? Perfeito. Então, assim, o diagnóstico ele começa numa entrevista médica, né? Em que você vai coletar informações que vão mais para essa doença, vão menos para aquela, um comportamento. Por exemplo, as bursites e as tendinites, elas têm um comportamento de dor noturna. Então você fala, dona Maria, a senhora tem dor mais aonde? Doutor, eu faço as coisas da minha casa o dia inteiro, mas quando eu tomo banho, deito e vou dormir, parece que meu ombro lateja. Sim. É um comportamento inflamatório. Em contrapartida, a síndrome do impacto está relacionada a movimento. Então você vai pegar um jovem que pratica uma atividade de arremesso, um vôlei, um beisebol, aqui na nossa região tem bastante jogador de beisebol, e aí você vai ver que essa pessoa está incomodada com determinados movimentos que eles vão lançar, que eles vão erguer o braço e sente muita dor, porque faz um impacto, uma colisão mesmo do ombro. Bom, a partir disso o médico vai lançar da propedêutica, a gente chama na medicina de propedêutica, então você vai lançar uma série de tecnologias e tudo que você tem em mãos. Então vai pedir uma ultrassonografia, vai pedir uma radiografia bem feita para olhar a parte morfológica, como é que é a estrutura desse ombro, isso é importante. Sim. Vai partir para um exame tomográfico e muitas vezes até uma ressonância nuclear magnética, que é um exame mais sofisticado. Sim. O doutor, e aí a partir desse diagnóstico tem já esse tratamento efetivamente iniciado? O senhor falou de mudança de hábitos e tudo mais. Ou seja, essa pessoa ela pode passar por certas restrições. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema como esse, ela vai ter de evitar algum tipo de atividade do qual ela vai forçar mais essa região, levantamento de peso. Isso pode impactar e mudar significativamente também a vida dessa pessoa em relação a isso, né? Perfeito, é isso mesmo, Paulo. A gente tem que atacar também essa questão, né? Não adianta, por exemplo, você pegar um pintor, doutor, eu sou há 25 anos pintor, eu tenho bastante obras, bastante trabalho, ou eu sou um trabalhador da Energisa, por exemplo, o pessoal usa muito o braço para cima, eles usam muitas ferramentas, equipamentos pesados, e você não mudar algumas coisas. Então, algumas vezes, há necessidade até de afastar temporariamente essas pessoas do trabalho, porque você vai tirar o fator causal. Tira essa causa, melhora a condição. Sim. Aí eu queria falar da negligência, por exemplo, algo que é muito comum, e aí vem da questão do trauma, são as chamadas luxações, né? Se a pessoa sofreu um trauma, teve uma pequena luxação, teoricamente é de um processo de cura mais rápido, né? Um processo mais rápido, mas se você negligenciar, deixar de qualquer jeito, também pode acarretar em problemas mais sérios no futuro. Você precisa estar atento e tratar isso da forma correta, mesmo sendo algo, digamos assim, mais simples dentro dos problemas, por exemplo, de ombro, né? Exatamente. Inclusive, assim, isso serve como uma proposta para todos os sentidos, né, da saúde, né? Então, é aquela coisa, postergar, né, prorrogar uma situação de saúde, ela pode ser muitas vezes danosa. Então, por exemplo, na prática esportiva ou desportiva, o pessoal aí joga muito futebol final de semana, a gente tem vários clubes, vários grupos, então de repente cai, machuca, bate o ombro e negligencia, não vai, de repente machuca o mesmo ombro, muitas das vezes você tem uma lesão já um pouco mais drástica.
E aí, muitas vezes, você tem uma sequela, né? Eu vejo muito, o senhor citou essa questão de futebol, por exemplo, eu já vi muitos casos, a pessoa saiu o ombro do lugar, e realmente se percebe, aí vai lá, pega, puxa e pá, voltou de volta, né? É comum e é recomendado fazer essa recolocação desse ombro no lugar dessa forma? Ou isso deveria ser evitado, isso deveria ser feito por um profissional? E há como corrigir isso para que isso pare de acontecer? Porque em algumas pessoas parece que é recorrente, né? Exato. Inclusive você usou a palavra comum, né, Paulo? A gente sabe na literatura médica que a articulação que mais sai do lugar é o ombro. Em torno de 40% a 45% das luxações, que são essas saídas dessas articulações, o ombro ele responde a 40% a 45% nos prontos-socorros, tá? Olha só. E realmente, assim, olha, o que a gente dá de dica é assim, se tiver algum colega enfermeiro, médico, alguém que tem habilidade para colocar esse ombro no lugar, o quanto mais precocemente possível isso acontecer, menos danos teciduais vão ocorrer, porque a gente sabe dos danos e as questões deletérias que podem acontecer nessa articulação. Mas, assim, existem situações que a gente precisa lançar a mão de um tratamento cirúrgico para corrigir uma ruptura ligamentar, uma lesão de cápsula, uma lesão muscular, para poder conter e deixar esse ombro mais estável. Sim. Então parte para um tratamento cirúrgico, mas também a gente tem algumas situações que a gente trata de maneira não cirúrgica, com reabilitação física, propriocepção e capacidade de reencontrar essa articulação no seu equilíbrio, entre outras séries de tratamentos que existem. E aí entra também, né, é importante também ter o acompanhamento, por exemplo, do fisioterapeuta, né, dentro desse trabalho de diagnóstico, de recomendação de mudança de hábito e tudo mais. O trabalho desse fisioterapeuta, junto com o trabalho que vocês, como ortopedistas, acabam implementando para esse paciente, é fundamental para que essa recuperação aconteça, né? Fundamental, a palavra realmente é essa daí, Paulo, fundamental, até porque o correto seria o profissional médico ter um contato direto com o fisioterapeuta, uma coisa está atrelada à outra, Sim. né? Então é mais ou menos assim, a ortopedia que lida com o aparelho músculo-esquelético, ela parte também para uma reabilitação. A maioria das doenças, elas necessitam de reabilitar. Veja só, às vezes você tem que engessar ou mesmo colocar um membro aí num apoio, operar, e aí o próximo passo, depois de um efeito cicatricial bem feito, bem trabalhado, é a reabilitação. Então, o profissional que tem esse contato direto com um profissional médico, com um profissional da fisioterapia, com certeza até tem um resultado melhor para esse Sim. paciente, para esse indivíduo. Muito bem, falando de cotovelos, o que diferencia as lesões de ombro para de cotovelo? São muito semelhantes? O que dá para traçar entre esses dois membros, por exemplo, tanto de coisas semelhantes como distintas em relação às patologias que afetam esse órgão? A articulação do ombro é a articulação mais móvel do corpo humano, então ela é mais, ao mesmo tempo que ela é mais móvel, ela é mais vulnerável Sim. a outras doenças e lesões, como a gente havia falado. O cotovelo é uma articulação mais limitada, ela praticamente tem um movimento de flexão e extensão e pronação e supinação, então ela é um pouco mais limitada e a gente fala na medicina que o cotovelo é uma área de transição, Sim. porque o órgão efetor mais importante do ser humano é a mão. A mão. Então, se você tem um ombro que movimenta em todas as amplitudes de movimentos, um cotovelo ele passa a ser apenas um órgão de transição entre o ombro que locomove esse membro em todos os sentidos, e a mão para executar e efetuar o que a gente precisa. Então, o cotovelo ele tem particularidades porque ele é uma articulação mais estável. Sim. Mas a gente sabe que as lesões de cotovelo, por exemplo, uma luxação de cotovelo, ela é tão drástica, se não até maior do que o do ombro, porque ela passa a fazer uma série de lesões, calcificações, e é muito mais comum você ter um cotovelo rígido Sim. do que um ombro rígido. Então muitas das vezes você tem um ombro e a pessoa tem um cotovelo, dificuldade de dobra, de trazer objetos até a boca, comer, se alimentar, por um cotovelo que danificou, lesou 1, 2, 3, 5 vezes, ele passa a fazer uma série de calcificações e cicatrizações internas dessa articulação e perde muitas vezes mobilidade. Então ele tem uma particularidade um pouco diferente do ombro. Tirando as lesões por impacto, né, fatores de risco em relação às lesões de cotovelo, a gente pode destacar, por exemplo, a questão de postura. Vamos falar, nós, por exemplo, no nosso dia a dia, que você está acostumado a trabalhar mesa de computador, se não está na altura adequada, o posicionamento que você coloca esse seu braço para o exercício dessa tua atividade profissional, pode ser considerado um dos maiores fatores de risco da atualidade em relação às lesões de cotovelo. Sem sombra de dúvidas, até porque
Nós vivemos num mundo mais digital e cada vez mais digital, né? Então hoje você chega na sua casa, é botão para acender a luz, botão para ligar a televisão, botão para mexer no celular, botão para... Então a gente vive uma sociedade mais moderna em que você tem mais digitação e movimentos de vibração. Tanto que tem muitas doenças que estão atreladas à vibração excessiva dos dedos da mão, sim, que fazem o processo inflamatório. Então, de certa maneira, a ergonomia, a gente fala, vem cada vez sendo mais estudada para entender essas novas atividades humanas e permitir com que tenha uma postura mais adequada possível. Por exemplo, quem digita muito, de certa maneira a mesa, ela tem que estar com o teu cotovelo apoiado, né? E o teu punho não pode estar tão estendido para cima para poder digitar, como se você estivesse teclando um sim, piano, um teclado. Então ele tem que estar com esse teclado um pouco no nível entre cotovelo, punho e mão. Esse é o mais adequado. A cadeira, a postura da cadeira também é fundamental que você tenha mais ou menos assim os pés junto ao joelho e quadril formando ângulos de 90 graus, então ângulos retos e cadeiras confortáveis para que você desempenhe o máximo de trabalho sem problemas ergonômicos. Sim. Que as empresas enfrentam muito isso também, né? E aí é interessante, a planta do pé está lá no chão. Caso isso não seja possível, você precisa adequar essa altura da mesa, talvez um suporte, um apoio lá para os pés, para que você possa ter esse conforto necessário para você ter a estabilidade que também você precisa para desempenhar a função. Né? Perfeitamente. Inclusive tem essas plataformas que o pessoal usa nos pés, e etc, etc. Até o mousepad, eles mudam algumas vezes assim, para poder dar um apoio mais alto, menos alto, ou esses mouses mais modernos, tipo joystick, pessoas que têm doenças do punho, da mão, usam bastante isso em escritórios e principalmente nesses locais. É importante também a gente destacar que, infelizmente, o paciente talvez vá sentir isso ao longo do tempo, não é algo que você sinta do dia para a noite, da noite para o dia, né, doutor? E aí, ou seja, quando ele vai buscar esse tratamento, ele já está num estágio um tanto quanto mais avançado. É por isso que o trabalho preventivo e essa observação em relação a como nós nos comportamos e nos posicionamos, ela é fundamental hoje, não é no momento em que você vai sentir a dor, né? Perfeito. Inclusive, eu sempre uso no consultório assim, temos o mundo real e o mundo ideal, né? O mundo real é o mundo nosso aí, do dia a dia, do batidão, né? Da luta pelo trabalho, etc. Mas o mundo ideal seria assim, como se profissionais visitassem as entidades, as empresas e dessem as orientações conforme necessário, né? E a gente sabe muito bem que você colocou que muitas das vezes essas doenças, essas lesões por esforços repetitivos, que a gente chama, ou doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, elas estão fundamentadas principalmente no excesso de repetição, na falta muitas vezes de um alongamento, de um tempo de paralisação. Então, trabalha 1h15, 1h20, faz um alongamento, a gente sabe que isso diminui a taxa de atrito entre os tendões e os músculos, e isso também diminui ou afeta menos o aparelho locomotor. E de certa maneira as pessoas elas vão tentando no mundo real, trabalhando e esquecendo desse lado, e muitas vezes procuram o médico já numa situação um pouco mais difícil de controlar. E eu ia falar exatamente sobre isso, né? Em qualquer outra patologia, qualquer outra doença, quando ela é diagnosticada da forma precoce, o resultado de sucesso da recuperação e também o período de tratamento ele acaba sendo menor. Se eu faço isso de forma rotineira todo ano, passo pelo ortopedista, fazer esse trabalho, é fundamental para evitar problemas mais graves, porque o senhor falou agora há pouco, existem casos que precisam de intervenções cirúrgicas para serem feitas, porque ninguém merece conviver com dor, né, doutor? Perfeito. Acho que a dor é um dos grandes desafios da área médica, é a dor, né? As pessoas com dor, elas se limitam muito. Não é só limitação para o trabalho, Paulo, mas para o dia a dia. Chega na sua casa, tem uma dificuldade às vezes tirar uma roupa, né? Enfim. E a dor, desculpe interromper, mas a dor, na verdade, é o corpo te dizendo que tem alguma coisa errada. E aí você precisa não tratar a dor, mas a causa que está provocando aquela dor, né? Que aí é que está a dificuldade também, né, Paulo? Porque exatamente a dor é uma acusação que o cérebro humano tem de alguma coisa que não vai bem. Então ele te avisa mesmo, tá? Sim. E aí muitas das vezes você não tem que tratar só a dor, falar toma ali, toma isso, mas você tem que entender a causa. Como é que é o teu meio de vida? Como é que é o seu dia a dia? Eu pergunto isso no consultório abertamente, como é que é o seu dia a dia? O senhor trabalha quantas horas por dia? Qual é o tipo de trabalho que o senhor desempenha? Como é que é, além do trabalho, o senhor faz mais alguma coisa? Eu
cuido da minha mãe doente em casa, eu faço isso, eu tenho uma chácara que eu cuido, Sim. sábado, domingo, feriado, tem que... Então, assim, essa pessoa tem atividades incessantes e não tem tempo para descanso. E aí o senhor acaba entendendo o contexto, inclusive para poder fazer esse diagnóstico de uma forma mais correta, né? E aí eu queria falar, o senhor falou aqui já em outra oportunidade, da questão, inclusive, da prática de atividade física, porque nós estamos falando de articulações, mas obviamente também que, de repente, por falta de aquecimento, de você não ter um alongamento adequado, isso nós não estamos falando só de atletas, nós estamos falando de cada um de nós. Nosso corpo é feito de movimento, nossas articulações são feitas para isso. Você acorda, nós estamos agora num período de inverno, a tendência natural é você ter uma rigidez maior dos seus órgãos, então a gente precisa ter também esse pensamento, olha, tenho que fazer o meu alongamento, tenho que fazer o meu aquecimento, não importa qual seja a atividade, a gente tem que ter esse cuidado também, né? Exato. O ortopedista, como um especialista no aparelho locomotor, osteomuscular, ele é um propagador também da questão do cuidado e bem-estar físico, né? Então a gente lida todos os dias não com... Então, tem as doenças psíquicas, né, que é do Sim. psiquiatra, psicólogo, mas tem as doenças físicas. E nós lidamos muito com essa doença física. E certamente que você, dentro de um tratamento, ou dentro de uma... Não é nem só o tratamento, mas de uma boa observação, de bons conselhos dentro de uma área médica, é você estimular alguém que seja sedentário, que tenha dificuldade ou dores articulares a realizar atividades frequentes, atividades que tenham uma disciplina para você executar ela de maneira correta, dentro daquilo que a gente fala individualizado para cada pessoa. Então você vai pegar Sim. uma pessoa de uma faixa etária de 20 a 30 é uma situação, 30 a 40 é outra, 40 a 50, assim por diante. E aí você vai trazer orientações para poder fazer alongamentos, fala, olha, faça alongamento assim, melhora a sua coluna, postura, faça atividade física, seja ela quaisquer que sejam, né? Ah, eu não posso fazer uma corrida de rua porque tenho um problema no joelho, mas então vamos fazer uma bicicleta ergométrica, vamos para uma piscina, fazer um exercício de piscina que tem a leveza da piscina para a gente poder te dar uma consistência muscular, articular melhor e que isso você mantenha o máximo de longevidade ao longo do seu tempo de vida. Sim, eu ia até colocar isso para o senhor porque a gente precisa conhecer os nossos limites ou o nosso próprio corpo, inclusive na própria escolha da atividade física, né? Porque parece tão simples, né? Mas não é, porque exatamente você começa a fazer uma atividade física, você começa a sentir um desconforto, então você precisa ter essa orientação profissional para fazer e não, de repente, forçar uma atividade que vai te acarretar um problema motor mais complicado à frente, né? E isso dentro da nossa própria atividade de trabalho também. Tem pessoas que às vezes querem desempenhar tipos de trabalho que ela não está pronta, não está preparada para isso e que acaba agravando isso no futuro, né? Exato, Paulo. Tua colocação foi perfeita, até porque a gente tem que ter um autoconhecimento, né? A gente tem que entender os nossos limites também. Então, não adianta chegar uma pessoa, doutor, estou há 3 anos com sedentarismo, fiquei na pandemia inteira sem fazer atividade física e colocar ela para correr 10 quilômetros ou para ela escalar uma montanha. Então, tem coisas também que são em bom senso, né? Sim. Então, vamos ver o perfil dessa pessoa. O senhor já eu já operei meu joelho 2 vezes, tem também doenças da coluna. Então, essa pessoa, você vai individualizar ela para um tipo de exercício, né? Sim. Vamos começar fazendo um exercício de alongamento, um pilates, para que você solte a sua musculatura, melhore o padrão, dê consistência nessa estrutura muscular e a gente vai passando de fase, gradativamente. De repente você consegue melhorar ou colocar ele numa atividade de maior impacto, mas isso tem que ser individualizado, estudado caso a caso. Doutor, o senhor tem já vasta experiência na área e dentro daquilo que o senhor está falando, a gente abordou de questões e problemas ortopédicos que surgem exatamente da relação de trabalho, às vezes da próprio desenvolvimento de atividade física. Hoje a gente já está atrasado em termos governamentais, em termos de saúde, de isso ser tratado de forma precoce, em termos de conscientização de como se fazer melhor, para evitar inclusive gastos maiores, porque se nós tivermos que resolver problema ortopédico quanto mais grave, isso tem um custo muito grande. Vamos falar para as pessoas que vão procurar um SUS, por exemplo, que talvez se tivesse investido em orientação e conscientização, numa forma preventiva, talvez custasse menos para os cofres públicos, né? Tem aquela velha frase, né, melhor prevenir do que remediar. E realmente, assim, a saúde, né, as pessoas talvez não entendam na sua grande maioria, mas a saúde ela tem um custo. Alguém paga essa conta, né? Então não tem uma conta, não tem uma saúde de graça. A gente tem o SUS, mas exatamente, se a gente adoecer mais a nossa população com doenças mais críticas, a gente vai ter um gasto para tratar essas doenças de maneira mais exorbitante. Em contrapartida, se a gente tiver boas orientações para várias áreas da área da saúde, né? Então cuide do seu coração, cuide de sua parte física, cuide de sua parte mental, certamente que as pessoas vão adoecer menos e a gente vai ter um custo menor.
Então, quando a gente vê o custo, isso materializado em conta, em valores, o custo da saúde pública no Brasil é algo estratosférico. Não tenha dúvidas. Doutor, para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo, e que passa rápido quando a conversa é boa, falar exatamente dessa, nós estamos falando aqui de prevenção e conscientização. Eu falei até aqui durante o nosso programa, ninguém merece sentir dor o tempo todo e achar que aquilo é normal. Não, mas eu já sou assim, eu já sinto isso há tantos anos e vou ficar. Não, vamos procurar a orientação do profissional. Tem como você melhorar essa qualidade de vida. Às vezes você pode chegar já num estágio que você, como a gente falou agora há pouco, em algumas situações não tem a cura, mas é possível viver com qualidade de vida e sem sentir dor. Então a dica que fica é procurar um profissional de sua confiança, né? Paulo, melhorar a qualidade de vida significa as pessoas entenderem que a gente tem que mudar. Então, assim, eu sempre falo isso daí. Até os vamos dizer assim, os mais leigos entendem que a saúde está atrelada a coisas simples, né? Então, o que é saúde? A saúde, ela não é só a ausência de doença. Ah, eu não tenho doença, sou saudável. Não, isso é uma falsa ideia. A saúde, ela está atrelada a um bem-estar físico, mental e social. Isso é a definição. Então, se as pessoas entenderem que elas têm que dormir melhor, né? Então, ela procurar ter um descanso, elas têm que ter disciplina até para deitar. Se as pessoas entenderem que elas têm que comer melhor, assim, não é comer melhor não significa eu tenho que ter acesso a comidas caras, etc. Não, mas às vezes dividir em porções. Se as pessoas entenderem que elas têm que praticar atividade física regular, pelo menos 4 vezes por semana, durante 1 hora de tempo ininterrupto, né? Não adianta você ir para o trabalho, eu vou de bicicleta, doutor, para o trabalho, mas você está estressada com horários, tem que chegar, que a patroa só permite que você chegue até às 7h20, se você chegar um pouco mais tarde é ruim para ela, e você está sob pressão, isso não é considerado saúde. Então você tem que estar com a cabeça limpa, vai fazer uma caminhada num parque, mas certamente passe por um profissional. Tenta entender qual é a sua condição física, se você tem alguma articulação, alguma doença que daqui uns 3 meses, se você ficar fazendo uma caminhada, possa evoluir por uma inflamação, uma artrose ou uma doença crítica. Então entenda isso e busque fazer corretamente. Evitar aí o excesso das coisas, né? Então, excesso de bebida alcoólica, excesso de uso do tabaco e fumo, excesso de tudo pode trazer má doença, má saúde. Sim, ou seja, você pode fazer qualquer coisa, desde que seja de forma controlada, adequada, sem os excessos, inclusive atividade física que não vai comprometer suas articulações, nem de ombro, nem de cotovelo, nem parte do corpo, né, doutor? Perfeitamente, Paulo. Doutor, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Gratidão, volte sempre a nossa saúde e bem-estar. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado aos ouvintes e à Rádio Grande FM. Muito obrigado a você que também nos acompanhou em nossos canais digitais, estava aí com a gente no Facebook. Marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. As dicas que o Dr. Gustavo trouxe aqui pra gente pode ser importante para alguém que você conheça. Está com a gente no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativa aí o sininho de notificações para receber uma mensagem e acompanhar o programa com a gente. E claro, se inscreva em nosso canal Rádio Grande FM. Nossa saúde e bem-estar está ficando por aqui. Voltamos na próxima semana.